3725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Gente, 9h08, voltamos com Folha no Ar, eu diria mais que especial até nessa sexta-feira, para a gente fechar e assim, muito bem, com duas chaves de ouro, essa cobertura das eleições 2024 e essa semana que antecede aí as eleições, que na minha opinião são as mais importantes, pelo menos que atingem diretamente aí a população, o eleitor, que é a eleição de vereador e a eleição de prefeito, que o governo do estado passa pelas prefeituras, a federação principalmente, o governo federal passa pelas prefeituras, então é a prefeitura que é como se fosse a panela, é ela que sente o calor do fogo, então é através das câmaras municipais e das prefeituras que a gente consegue ou não avançar em cada município. E nós voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos, com apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, essa cobertura das eleições 2024, que lembra, né, vale lembrar, amanhã não teremos o jornal impresso Folha da Manhã, porque como acontece, a veiculação normal dele é às quartas e sábados, o impresso, em virtude das eleições, sairá uma edição no domingo e depois na segunda-feira também com, aí sim, o fechamento de todos esses dados, números, os eleitos, em cada município, em cada Câmara Municipal e tudo mais, e aí a partir de segunda, na quarta-feira ele volta aos dias normais de quarta e sábado. Bom, essa cobertura das eleições aqui pela Folha FM é um oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar, Instituto Pulha, Clínica de Fertilidade e Saúde Sexual Masculina, Instituto Pulha, cuidando da saúde do homem, e Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana de Campos. Estamos nessa bancada com o Edmundo Siqueira, aqui do nosso lado, também com a Aloysio Abreu Barbosa, a quem peço para que abra esse bloco agora, por favor, e só registrar, estamos recebendo aqui, nesse momento importantíssimo, e eu acho que vale aqui a todo instante também o agradecimento a vocês pelo esforço de estar aqui e acertar a agenda de vocês lá, que não é fácil, né, para não só nos prestigiar, mas sobretudo para prestigiar o eleitor, o ouvinte, o leitor, o telespectador também do Grupo Folha, mas o eleitor de uma forma em geral, que tem mais clareza, mais uma opção de poder entender esse processo importante que é o voto. E eu trago o Aloysio Abreu Barbosa então para abrir com a presença de Dom Roberto Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos, e Dom Roberto está com a gente hoje, e Dom Fernando Rifan, bispo da administração apostólica São João Maria Vianney. Aloysio, por favor. Bispos, nós temos várias pesquisas, né, sobre Campos. Campos a gente está acompanhando desde 2023. A primeira pesquisa
feita sobre a eleição de 2024, que está 2 dias dela, foi a GPP de março de 2023. Você tem que levar em consideração que no 2023, pela legislação eleitoral, você não precisava de registro no TSE. A partir do ano eleitoral, 1º de janeiro de 2024, você passa a ter a necessidade de ter registro para ser divulgado, né? GPP de março, tivemos uma Iguape, isso estou falando do ano passado, uma Iguape de julho. Embora a Iguape tenha sido barrada agora, aquela Iguape de julho, eu tivesse acesso a ela só em agosto, ela foi feita pelos Bacelar para ter uma noção do quadro real de Campos. Então, ela, por esse motivo, ela é bastante confiável. A de julho do ano passado, não essa que foi barrada pela Justiça por motivos corretos. E tivemos ainda a pré-FAB de agosto do ano passado. Esse ano tivemos uma pré-FAB em abril, aí tivemos em agosto Paraná e Big Data, aí depois em setembro tivemos a Big Data, que faz uma série histórica, a Paraná, que foi lançada para dia 27 de setembro, desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu, estava registrado no TSE, desapareceu. Temos uma pré-FAB da semana passada e temos essas duas que devem sair hoje, né, a Veritar e uma nova pré-FAB. Instituto, a Igreja Católica sobrevive esse tempo todo pelo conceito da Igreja Católica romana. Não quero ter esse paralelo, mas enfim, é um paralelo sim. Há institutos com conceitos e institutos que não têm conceito. Paraná e Big Data fazem pesquisa no Brasil inteiro. As pesquisas que a gente usou aqui como base são pesquisas real-time Big Data e Rio e São Paulo. E dão os resultados de outros institutos com credibilidade. Na real-time Big Data, que você tem essa linha histórica do mesmo instituto, mesma metodologia, na estimulada, que é que conta tão perto da urna, foi dito aqui, Vladimir tinha em agosto 63% de intenção de voto, passou a 65%. Delegada, oscilou 2 pontos para cima. Delegada Madeleine tinha 15%, oscilou 1 ponto para baixo para 14% em setembro. Nenhum branco e nulo se manteve em 8%. Não sabe, não respondeu, oscilou 1 ponto para baixo de 6% para 5%. Professor Jefferson oscilou para baixo de 4% para 3%, entre agosto e setembro. Pastor Fernando, de 1 oscilou para cima para 2%, e Buchaú e Twin tinham 1 e ficaram com 1. Né? Isso nessa série da Real-Time Big Data. A pesquisa Paraná, que é um instituto de muito conceito, inclusive foi o primeiro instituto brasileiro que projetou a vitória de Bolsonaro em 2018, como de fato aconteceu. Daí ele ganhou uma fama, uma parceria, ganhou o conceito, uma parceria com aquele site antagonista. A Paraná de agosto e é relevante porque deu a mesma intenção de voto para o Vladimir, 63%. A Real-Time Big Data em setembro deu mais 2%, né? Mas ali em agosto. Madeleine com 17,9%, Professor Jefferson 2,7%, Twin 1,1%, Fabrício Lírio 0,7%, Buchaú 0,6%, Pastor Fernando 0,1%, não sabe, não respondeu 5,8%, nenhum branco nulo 8,2%. A gente tem também, e não pode usar os números, mas eu vi Duas Quest, que é outro instituto muito conceituado. Eu vi as pesquisas, mas não posso falar aqui porque isso é um ilícito eleitoral, não posso dar os números. O que eu posso afirmar é que é um cenário muito parecido. Então você tem 3 institutos de peso nacional, de conceito, dando um quadro muito parecido, que é a projeção da reeleição de Vladimir em turno único, agora daqui a 2 dias. E se você pegar todas essas pesquisas que eu falei, todas elas, em 2023 o possível adversário era Caio Viana, Marquinhos chegou a ser sondado, Marquinhos, presidente da Câmara, Bacelar, depois Carla Machado, que sabia que não podia ser candidata, mas enfim, foi lançada como pré-candidata, foi testada, e Madeleine. Ou seja, são 4 adversários diferentes. E essa projeção de possibilidade de conclusão do primeiro turno nunca se alterou. Ela se mantém a mesma em 1 ano e 6 meses de pesquisa. Como é que os senhores enxergam? Começa agora com o Norberto. A consolidação dessa vantagem pode levar a pessoas erroneamente a pensar, bom, vamos votar no que está encabeçando o processo.
transgredindo a própria convicção pessoal. Não, eu não recomendaria, de acordo ao discernimento que faço, porque o voto útil é inútil para a democracia. Se você quer fortalecer uma cidade e uma democracia além de uma eleição, você tem que consolidar o voto consciente. A igreja aposta no voto consciente. Aquele que vai votar em Vladimir porque acredita que é o melhor, ótimo. Aquele que votar nos outros, também. Porque para isso existe a democracia, que também trabalha o revezamento no poder. Mas o revezamento não é só apostar em quem vai ganhar, ao contrário. Fazendo dizer, este é o melhor, perfeito. Este é aquele que tem um programa que vai coincidir com o sonho que eu tenho de cidade, do direito a viver numa cidade, perfeito. Mas eu não vou me levar por essa vantagem. Eu vou me levar pela convicção. O Vladimir é o que melhor encarna a melhor política para Campos. Ou a Madalena é a melhor. Esse é o meu discernimento. Ou Jefferson, ou Buchaú. Ou Jefferson, ou Buchaú, ou Pastor Fernando, ou Fabrício Lírio. Exatamente. Twin. Porque penso que seria muito pobre uma democracia plebiscitária baseada na pesquisa. Que acho que deve ser mais para consumo interno dos políticos, em que devemos crescer ainda. Mas não para o eleitor dizer, não, colocar somente a pesquisa como um critério de voto. Não. Como também pode ter feito o reverso, se me permite. Fulano está eleito, precisa do meu voto, não, por que você vai votar? Pode prejudicar também não, e leva também, sem querer, à venda do voto. Bom, já que vai ganhar mesmo, não interessa, vou levar alguma vantagem, pelo menos, para mim. Isso também é não só delituoso, mas é imoral. Recomendo aos católicos que votem conscientemente, que votem com o Espírito Santo, com a doutrina social e pensando nos mais pobres, como disse o Dom Rifan. Dom Fernando? Não sei se eu chegaria a ser tão radical de dizer que tinha que ser proibido essas pesquisas, publicar, porque de fato induz um pouco ao voto. Tinha que ser mais livre. Essa história de dizer que não, vamos votar no esse negócio de já ganhou é ruim, porque aí a pesquisa induz a isso. Esse já vai ganhar, nós vamos nesse. Não quero perder o voto. É a questão do voto útil. Isso aí, de fato, não é bom. Não é o voto, não é a favor da liberdade do voto. É a favor da indução ao voto. Por exemplo, o pessoal que votou em Barrabás contra Jesus foi na onda, né? Vamos votar em Barrabás. E Barrabás ganhou e foi solto, Jesus foi crucificado. No voto popular, Barrabás ganhou. Ganhou no voto popular. Os criaram essa pesquisa. A pesquisa estava dando Barrabás, então todo mundo embarcou em Barrabás. Pode esse negócio fez voto útil. Foi voto útil. Barrabás foi voto útil. O Barrabás também era líder daquele negócio todo, era revolucionário, bagunceiro. É a cara do povo, né? Aí vamos votar em Barrabás. Conclusão. Então, esse negócio de pesquisa, cuidado. A gente tem que votar, como o Dom Roberto disse, consciente, no melhor para o município. E não porque já ganhou. Escolha o melhor. Deixa eu refazer a pergunta, de maneira mais objetiva e direta, com base nesses números todos que eu já dei aqui. O que, com base nessa linha de 1 ano e meio de mostragens, o que vocês projetam? Vocês acreditam numa reeleição em turno único ou que vai haver segundo turno? Começa agora pelo senhor, Dom Fernando. Eu acho que em turno único, porque a estatística é uma ciência também. É uma ciência que é verificável. Se não fosse estatística, por exemplo, as companhias de seguro estavam tudo quebrado. Eles fazem... Plano de saúde. Plano de saúde. Eles fazem estatística, porque senão, como é que eles iam fazer? Nem todo mundo fica doente ao mesmo tempo e nem os carros todos batem ao mesmo tempo. Então, é uma ciência a estatística. Então, isso aí é baseado em ciências também. Claro que não é ciência exata, mas é uma ciência
que merece a sua consideração. Então, eu acho que tem o seu valor. Só acho então que a conclusão é em turno único. A conclusão, para mim, me parece turno único. Dom Roberto. Sendo ética e cientificamente válida, é uma constatação. Mas volto a insistir, uma constatação que não nos deve levar a um voto automático. O voto nunca é automático. Mesmo porque a gente deve votar sempre para as próximas gerações, não só por nós. Pensar, sobretudo hoje que estou celebrando São Francisco, eu penso muito que estamos numa crise climática sem tamanho, com deficiências, ou previsível que a água chegue a faltar um dia, e não é muito longe, e também nosso litoral vai ser afetado por vários projetos de cidades-porto que vão. Então, eu diria que a gente tem que pensar muito no futuro também. Independente do candidato que possa vir a triunfar, a gente tem que construir também uma cidade que tenha uma democracia cada vez mais participativa. Escolher também os conselhos paritários. Às vezes não consideramos que uma democracia exige informação, controle social. Se não existe nem informação, nem controle social, e votar a cada 4 anos, vamos interferir muito pouco. O cidadão deve ser também um gestor fiscal, uma pessoa que controla a sua prefeitura, para melhorá-la. Lógico, não é para ser uma oposição revoltada, não, mas para melhorar o serviço. Só para usar o exemplo, externar bem, acho que exemplifica bem o que o senhor falou. Muito se reclamou e se reclama da ciclofaixa. Na audiência pública para tratar de ciclofaixa na Câmara, ninguém foi. Exatamente. É aí que temos que estar também. Eu concordo bastante no sentido de que um favoritismo muito grande em pesquisa, e aí a pesquisa como ciência, ela demonstra o retrato do que ela está vendo, talvez impeça um pouco de discutir a cidade, porque você fica nessa coisa de já ganhou, não ganhou, primeiro turno, segundo, né? Assim. E você não discute o que deveria ser feito. Talvez São Paulo demonstra que não, mas talvez uma coisa mais equilibrada exija que a gente discuta a cidade. E como o senhor falou, um acordo geracional, né? A gente está tratando a cidade por nossos filhos também, nossos enteados, nossos segunda geração de quem quer que seja, não tenha vínculo familiar ou não com a gente. É um acordo geracional que a gente devia ter isso como consciência, né? Importante isso. Agora, não lembro quem citou a Revolução Francesa, acho que foi o senhor. Dali começou essa coisa da separação do Estado, né? Talvez tenha ali mais, não sou antes, mas tem mais forte aquela freios e contrapesos. E também da nossa Câmara de Vereadores é um freio, um contrapeso do Poder Executivo. Né? Quanto mais plural ela for, acredito que mais ela tem a capacidade de responder o que a sociedade quer e trazer essa relação para o Poder Executivo de freio mesmo. Olha, essa política pública deve ser mais discutida. A Luísa falou da ciclofaixa. A Câmara fez uma audiência pública, um papel dela, e ali a sociedade deve ser ouvida nas suas mais diversas manifestações. O comerciante vai tirar o estacionamento da frente dele? Vai ser ouvido. O ciclista, ele quer um lugar melhor para ele andar? Vai ser ouvido. E ali chegar a uma conclusão e a partir dessa conclusão o Poder Executivo executar. Isso no mundo perfeito, né? Mas muitas vezes não funciona assim, há outros interesses. Queria ouvir dos senhores como que vocês avaliam tanto essa eleição da Câmara, como que o eleitor deve, né, enquanto maneira geral, deve se posicionar, e como os senhores fazem a projeção de renovação desse quadro, né? Enfim, como é que vocês veem a participação desses grupos políticos na Câmara, na próxima Câmara que vai se formar? Dom Fernando. Bom, então, é muito importante os vereadores, porque eles são para fiscalizar o Executivo, não é? Eles são eleitos pelo povo também, daí é o equilíbrio dos 3 poderes, né? Que é essencial para a democracia. Agora, também não pode andar com o freio de mão puxado o tempo todo, porque senão, como é que eu vou estar sempre contra? O que o prefeito fizer, estamos contra. Isso também não funciona, né? Como é que o prefeito vai governar? E o pior de tudo, só voto se me derem alguma coisa. O cafezinho. Tem um singelo substantivo no diminutivo para designar isso aqui.
Isso é um absurdo. Quer dizer, então isso não é democracia. Só voto a favor de tal lei que o prefeito colocar se me derem tanto. Isso também é outro erro, que é o pior das doenças, que é a corrupção. Eu diria que, claro, a Câmara são as eleições proporcionais e deve refletir a cidade, os pontos de vista, especialmente aqui, a de Campos, a mulher. Na atual, não teve uma mulher. Isso é totalmente... E alerto que os partidos colocam as 8 necessárias mulheres candidatas, mas não dão recursos. Fazem um pouco um contrato de não eleger. Isso não é democracia, pessoal. Temos que pensar que a cidade, quanto melhor representada estiver na Câmara, terá mais condições de lutar pelo bem comum e incluir as pessoas. Cada vez mais nós temos o problema dos autistas, dos deficientes, dos moradores de rua, população que tem que também ser representada. Nós, igreja, sempre vamos lutar pela representação dos pobres, dos trabalhadores. Não que sejam só eles, mas vamos lutar para que sejam representados também. Porque senão o Estado vai ser uma plutocracia. E não queremos isso. Você acha que ela se renova nesse mandato? Muito? Qual a projeção? Bom, isso o grande problema que nós temos é o tipo de partidos. Porque para você ser eleito, vereador precisa de um partido. E como isso filtra a representação popular de setores. O modelo de partidos hoje é mais que nada uma cooperativa de votos. E se aposta naquele que tem. Claro, é uma lógica. Mas assim nunca haverá renovação. Nós sempre lutamos pela representação dos jovens, porque é uma renovação da própria sociedade, uma mente juvenil. Mas não conseguimos muitas vezes isso. Então, quanto maior capilaridade exista entre a sociedade e os partidos, haverá mais representação e bem a qualidade da política. Porque muitas vezes fica como um negócio mafioso, de pressão de dinheiro, e não é isso a democracia. Essa coisa de mulher na Câmara, a gente vai analisando, vai passando o tempo, e você vai percebendo que como que 25 homens vão defender uma pauta feminina? Não é só questão de posição social, salário nas empresas que são... Não, você tem questões físicas que precisa de uma mulher para saber falar e defender o que é. Nós não sabemos, nós não conseguimos. O que é uma gravidez, o que é uma menstruação, a gente sabe, mas não... Mas por que as mulheres não votaram numa mulher? Isso é problema. Teve uma coisa que o Dom Roberto falou, que as mulheres os partidos cumprem as cotas, tanto é que 6 deles foram cassados, porque os partidos não cumpriram a cota, mas houve fraude na composição de gênero, ou seja, uma das fraudes é essa. Não tinha dinheiro para bancar as campanhas das mulheres. Aí saíram 6 homens e entraram 6 homens. Isso, entraram 6. E a luz foi desde o começo. Quer dizer, são 31 homens, na verdade, literalmente, hoje, na Câmara. Vou fazer uma pergunta sobre Câmara um pouco mais direta, se vocês me permitem. E aqui, eu acho que eu encerro, pelo menos em relação à eleição, eu acho que é interessante falar do conflito do Líbano também, ao final. Mas em relação à Câmara... A gente entrevistou aqui todos os candidatos a prefeito, entrevistamos antes os pré-candidatos todos que tinham, e até a convenção a gente entrevistou vários pré-candidatos até então a vereador. Depois da convenção é impossível, porque por princípio de equidade, ou você faz com todos ou não faz com nenhum. Então não dá para fazer com todos, é impossível, não tem horário para fazer com todos.
Então a gente não fez com nenhum pós-convenção. Mas a gente ouviu algumas pessoas, e todos eles a gente ouviu essa projeção. 25, quanto deve ficar para a oposição e quanto para o governo, né? E o Nogueira brinca aqui, usando o fato que Beto trabalhou em fábrica de cadeira, se todas as previsões estiverem corretas, vai ter que ter 500 cadeiras na Câmara, porque todo mundo fizer o que disse que vai fazer, não é 25, são 500, né? Mas vamos partir para o objetivo racional, que são 25 cadeiras. O senhor seria capaz de projetar um mero palpite, que até porque, assim como em pesquisa é fundamental para entender o processo da eleição majoritária, ela não presta para eleição proporcional. Ela não diz nada para eleição proporcional. Né? Porque não alguém... toda eleição proporcional tem alguém que você não espera nada que a pessoa é eleita, alguém que você espera muito que a pessoa não vai corresponder. Como é que os senhores projetam essa partição entre o governo e a oposição na Câmara a partir da urna de domingo? Começa agora por quem? Quem está na vez? Agora é Dom Roberto. Bom, eu acredito que o histórico vai ter um impacto também, porque houve uma experiência negativa, que é democrática também, de bloquear. Houve um bloqueio. E isso, quem sofreu mais são as pastorais e as obras sociais. Digo isso por experiência. Então, por outro lado, não se pode dizer, não, vamos dar a maioria para a situação, para evitar esses conflitos. Não, então não há freio. Mas vamos tratar de eleger como vereadores pessoas que façam o diálogo, a composição, que não sejam extremistas, que só sejam, não, vamos defender a oposição tudo que der, ou a situação tudo, não, porque são representantes do povo, não devem se esquecer disso, mesmo os da situação são representantes do povo. O senhor seria capaz de projetar quantos da... Vai dar suponho que aqui não é a máquina, aqui sim. É o cidadão, é o homem. É o investimento que fazem as pessoas. Tá. Então, eu acho que vai ser muito disputado e pode voltar a ser muito equilibrada. Entre o governo e a oposição. Muito equilibrada. Dom Fernando? Eu torço para que... Bom, lá na igreja nós temos alguns que são ligados às nossas obras sociais. Claro que eu torço por elas, né? Principalmente porque são mulheres que podem defender essa parte aí a favor da vida, das crianças pobres. Temos muitas mulheres que trabalham lá na nossa obra social. Claro que eu peço por elas, claro. Embora eu indique ninguém, né? Não faço propaganda para ninguém. Aliás, de vez em quando vai lá pedir, eu queria só podia me dar uma bênção. Vou dar uma bênção para que você lute e faça o bem. Mas eu não estou tomando partido de ninguém. Eu não sou, tanto eu como o Dom Roberto, né? Não apoiamos ninguém explicitamente, mas queremos que a pessoa se desenvolva por você. Depende dele, né? Ele é que vai mostrar o seu programa, o que ele deseja, o que ele pensa. Isso sim, não é voto de cabresto nem de indicação. Mas o senhor chegaria a arriscar o Dom Roberto apostou no equilíbrio de bancadas. Eu acho que vai dar um equilíbrio melhor do que está agora. Agora está... O governo chegou a perder a maioria, Marquinhos foi presidente, depois reconquistou a maioria, né? O senhor acha que vai ficar mais equilibrado? Eu acho que vai ficar equilibrado. Acho, né? Posso me enganar. Gente, são 9h36... até por sugestão do próprio Dom Fernando, e agora é a minha última pergunta mesmo, sobre o conflito ali de Israel a partir do ataque do Hamas, né? Tem que lembrar sempre qual foi o polo ativo, né? Embora também a faixa de Gaza seja um massacre diário, um campo de concentração a céu aberto enorme, não justifico de maneira nenhuma o que houve, o que houve foi uma barbaridade, sem respeito à mulher, criança, enfim, crimes de guerra dos dois lados, né? Depois a resposta de Israel desproporcional. E agora o conflito se alastrando para o Líbano, né? A gente, como bem lembrou Dom Fernando, a gente tem muita imigração libanesa aqui,
né? Eu me lembro que eu viajando na Terra Santa lá em 2023, antes de ouvir tudo aquilo, quando eu falava para egípcio, e para palestino e para judeu que quibe esfirra era comida de cantina de escola, eu não acreditava. Isso quer dizer, eu falei, como a cultura de vocês está entranhada entre a gente. Quibe esfirra é comida de cantina de escola. Eles não acreditavam nisso no Brasil, achavam que comia feijoada na cantina de escola. Enfim, como é que os senhores veem esse conflito? Irã, Estados Unidos com a armada lá, né, esquadras de guerra lá, no Golfo Pérsico. Enfim, China e Rússia, que são pró-Síria, por exemplo, né? Como é que os senhores veem esse conflito? E, sobretudo, como ele afeta aqui essa grande comunidade sírio-libanesa que Campos da região tem? Começa agora por Dom Fernando. Dom Fernando. Olha, toda guerra não presta, nenhuma delas. E em toda briga, todos os dois têm razão. E todos os dois querem ter razão. Todos os dois não têm razão. Claro, cada um quer puxar para o seu lado e quer mostrar a sua razão, né? Ali no Oriente Médio sempre foi um barril de pólvora, né? Desde a criação do Estado de Israel, aquilo ali continua. Sempre foi antes, mas ali piorou com a criação do Estado de Israel. Com o movimento sionista, os árabes não suportam aquilo, já fizeram a Primeira Guerra, perderam, fizeram a Guerra dos 6 Dias, também perderam. Então eles não suportam Israel. Bom, Yom Kippur também perderam. No Yom Kippur, tá. Um pouquinho com Anwar Sadat, ficou meia-meia, mas na verdade Israel sempre leva melhor porque tem mais armamento, somente na aviação, etc. e tal. Bom, aí começa a nascer os grupos terroristas. No caso, no sul do Líbano, o Hezbollah, que fica se alojando ali e jogando bomba em Israel. No sul do Líbano, joga bomba em Israel. E o Hamas, que atacou a faixa na faixa de Gaza, que se alojou na faixa de Gaza, e ele bombardeou aquele pessoal todo, e Israel não deixa por menos. O Benjamin Netanyahu, ele é altamente vingativo, qualquer coisa ele quer, e ele se mantém no poder por isso. Ele quer atacar. Mas o ataque ao Líbano é um pouquinho estranho. Eu liguei falei com meus primos, que estão lá no Líbano, ele falou, olha, então nos bairros aqui, a nossa família está livre, não teve problema nenhum. Mas a gente tem ouvido as explosões aqui das bombas. É uma coisa muito triste, né? Todo mundo bombardeado. E está havendo muita repatriação, muita gente fugindo. Porque guerra é uma coisa terrível, né? Bomba para todo lado, é indiscriminado, vai atacando. Eles estão atacando o chefe do Hezbollah, mas acabam atacando todo mundo. Israel conseguiu neutralizar matando alguns chefes, mas, por outro lado, o Irã, que mantém o Hezbollah, sim, quer se vingar também. Israel quer bombardear os poços de petróleo, as usinas, etc. O Papa fala que é uma guerra mundial por etapas. Pode ser que ali se desenvolva uma guerra mundial, mas não sei. Parece que o Irã já está mais calmo, mas Israel não dá sossego. E os palestinos sofrem muito ali também, porque Israel não perdoa, né? Enfim, é uma coisa muito difícil. Lamentável, a gente tem que rezar muito por essa guerra, pedir a Deus, pedir a paz e que se salve, né? O governo brasileiro já mandou resgatar uma porção de brasileiros que estavam lá, muito bem. E vamos ver agora, né? O que continua, se tomara, vamos rezar pela paz, que a coisa sossegue. Só para passar para Dom Roberto, é bom lembrar, né, que a gente está, essa nossa civilização é cristã, né, e cristão palestino de religião judaica, né, como é que isso sintetiza um pouco o que poderia ser um acordo de convivência ali, e infelizmente isso não acontece, né, Dom Roberto? Não, eu ia lembrar Isaac Rabin, que foi um líder judeu que queria levar a sério os acordos de Oslo, dos 2 estados. E foi morto por isso. Foi morto por isso. É dizer... E por um judeu. Por um judeu. O Hezbollah e as soluções terroristas surgem porque a autoridade palestina não tem autoridade. E representam ao povo, então. E representam mal, dizem alguns. Claro que sim, porque optam por soluções. Mas, se você deixa
os palestinos sem representação, vai cercando, vai inclusive inviabilizando o surtimento de água. Isso vai detonar. A revolta. Temos que voltar a Santa Sé, como já disse o Dom Fernando Rifan, defende 2 estados e Jerusalém, a capital internacional. É a opinião do João Paulo II, né? Não, é a opinião da Santa Sé, Da Santa Sé. atual. Defendemos isso. E defendemos o diálogo, a oração. Estamos como mediadores, torcendo para que não se transforme um conflito mundial. Porque toda guerra tem que ser pacificada, levar justamente à negociação. E a ONU, às vezes, tem muitas dificuldades nisso. Estamos vendo que ela está amarrada, não consegue. Aí vai o Benjamin Netanyahu na ONU falando, né? Quem é do bem, quem é do mal. Aí, quer dizer, ele é do bem, né? E o resto não presta. É aquela verdade, né? A minha verdade é a que vale. Aí não. Foi um discurso pavoroso. Então, o Papa, dia 7 de outubro, é dia de jejum e oração pela paz mundial. Pela paz mundial. São 9h43. Edmundo, você Não, acompanhou o discurso de Benjamin Netanyahu? Acho que o Brasil se levantou antes dele fazer o discurso, não foi esse? Também o pessoal foi contra. Também achei a postura parcial do Brasil. O Brasil não caracteriza a diplomacia brasileira por isso. Eu achei a postura... Assim, não digo que... Eu tenho um roubo de Netanyahu, é uma outra questão. Uma coisa é o pessoa, outra coisa é o país. O país não devia ter se ausentado no discurso de Netanyahu. Como também estaria errado se se ausentasse no discurso de um palestino. Sim. Alguém da autoridade palestina ou do Hamas. É bom lembrar também, são 2 zonas a Palestina. É uma zona no sudoeste, que é a faixa de Gaza, e a maior, a Cisjordânia. Na faixa de Gaza, o Hamas chegou ao poder pelo voto popular. Sim, esse é o problema. Pelo voto popular. Que é contra Israel. E a Cisjordânia é ocupada militarmente por Israel. Polícia e forças armadas que atuam na Cisjordânia é Israel. Os senhores conhecem bem aquela região. Sim. Dom Fernando falou uma coisa, só para a gente fechar e encerrar aqui. Interessante aqui foi, acho que você falou em off. Israel de hoje não é Israel da Bíblia. Não. Confundem essas coisas, né? Legitimam a partir. Israel é protegido por Deus. Salve Israel, como está no Salmo, né? Não é o de hoje, não. Só assim, uma solução de 2 estados, né? E a Jerusalém como um território internacional, acho que parece bastante distante do que está hoje. Você sabe que eles coexistem, muçulmanos, cristãos, judeus, coexistem bem em Jerusalém? O povo mais simples. Ao contrário do que se pensa. Na cidade o povo velha, mais simples. Você tem lojas de... Um judeu numa loja, um e havia saca para não passar no meio do mercado ali. É uma cidade internacional, realmente, de abertura, né? Prova de que a coisa não é do ser humano, do pobre, mais uma vez, do comum, né, digamos assim. E vem a busca pelo poder, seja ele religioso ou financeiro, quase sempre mais financeiro do que... Tem vários aspectos que a gente podia abordar aqui, mas não vai dar tempo. Essa coisa da identificação dos neopentecostais, sobretudo, mais com o Velho Testamento do que do Novo, daí essa proximidade. E Dom Rifan está falando idealizada com a Israel antiga, né? Inclusive com o tráfico complexo de Israel. Aí é uma crivagem bem difícil. O crime, uma hegemonia política também e criminosa. É uma pregação de um pastor pentecostal, não raro, tem muito mais do Velho Testamento que do Novo. Não raro. Isso. É o Deus a lei do talião. A lei do talião. Olho por olho. E não Deus do amor, né? Que é o Deus de Cristo. Que é o Jesus Cristo. Gente, olha, muito bom. Mais uma vez, agradecer a vocês. E aí eu vou começar, como a gente começou abrindo o programa com Dom Fernando, vamos fechar aqui com o Dom Roberto e na sequência Dom Fernando, mas fique à vontade para fazer aí o fechamento com a gente. Muito obrigado, valeu mais por essa boa vontade, esse carinho, esse prestígio nosso de poder contar também com a presença do senhor aqui nesta manhã, e fique à vontade para fazer esse fechamento e essa palavra aí, principalmente nesse momento, ao eleitor campista, ao eleitor que segue aqui o Grupo Folha. Eu
comecei a minha fala citando a São Francisco e essas questões que ele levantou no seu tempo, indo abençoar o sultão em tempo de plenas cruzadas, mostrar que o perdão é que transforma. E a política também deve dar esperança às pessoas. Esperança que podemos ter uma cidade, como diz o hino, mais luminosa, mais cheia de vida, e que possamos caminhar juntos. Qualquer que seja o que vai vencer, que seja de todos, e governe para todos, e que governe para o bem comum desta cidade, e poderá contar desde a sua tomada de posse com a nossa colaboração, seja quem for. Estamos para servir a cidade e ao povo campista. Muito bom. Bom, Dom Fernando, muito obrigado pela presença do senhor também, obrigado pelo esforço de estar aqui na sua agenda, abrir esse espaço, estar aqui com a gente. E como eu disse ao Dom Roberto, é justamente um prestígio para nós, mas sobretudo para o ouvinte, para o telespectador e para o eleitor que tem essa oportunidade de ouvi-los nesta manhã. Então, concordo com o Dom Roberto, nossa despedida é que todos tenham um voto consciente, livre, tranquilo, escolham o melhor na sua consciência, sem voto de cabresto, sem voto ser empurrado por ninguém. Eu quero o que é melhor para o nosso município, para a nossa cidade. Então escolha bem, com consciência, e procurar a paz. E para os candidatos e para os eleitos, a paz. Agora, na medida do possível, mas principalmente depois da eleição, tenham a paz, chega, agora é meio difícil, mas depois façam a reconciliação, tudo bem, vamos escolher o que é melhor, o que cada um pensou, o que pode contribuir, não é? Para o que aquele candidato falou, o que pode servir, nada de revanche, nada de vingança, nada de querer prejudicar o outro. É o que nós queremos, é isso, é a paz e boa consciência. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, né? E São Francisco nos abençoe. Amém. 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 Abençoe nós, os animaizinhos também. Meu caro Edmundo, prazer mais uma vez, muito obrigado aí por compartilhar esse pequeno espaço aqui com sua... Foi um prazer, foi um prazer. Sua maravilhosa presença, extraordinária, espetacular. Melhor não falar o que eu estava pensando, mas vamos lá. Obrigado. Sem palavras. Obrigado, Dom Roberto, Dom Fernando, pela entrevista. Obrigado, Luísio, Nogueira, Beto aqui, hoje na posição mais próxima. Obrigado. Muito próximo. Mais do que eu gostaria. Obrigado. Obrigado aos ouvintes que nos acompanhou, nos ouviu até aqui. Acho que a gente cumpriu bem o nosso papel. Acredito que tenhamos feito nessa campanha até aqui. Se houver segundo turno, claro, a gente continua, mas acredito que tenhamos trazido ao leitor e o Luiz falou, o cacuete de quem escreve, ao leitor, mas é ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador, a possibilidade de construir o seu voto, né? E assim como vocês, os senhores, não têm como princípio não indicar voto, não influenciar o voto, apenas estimular que as pessoas votem, a gente faz o mesmo que democracia, religião, jornalismo, quando bem feito, deve ser assim. Deve partir para que as pessoas criem entendimento, não que a gente imponha a nossa opinião, né? Eu acho que a gente cumpre bem aqui na Folha, acredito que tenhamos feito isso. A democracia dá um trabalho danado, mas é o melhor dos nossos regimes. E só falar, nesse último programa antes da eleição, de que entrevistamos 2 religiosos que defendem o Estado laico, né, de proteção à liberdade religiosa. Entrevistamos gente aqui de esquerda, de direita, de centro. Então, assim, eu acho que a sociedade precisa ser o mais plural possível, a mais aberta possível, para que a gente tenha as vozes e diminua o máximo possível as desigualdades, para que a gente tenha, pelo menos, pontos de partida semelhantes, não que sejam pontos de partida muito distantes. A gente cria uma sociedade muito odiosa. Então, acho que é isso que é a grande questão. E daqui a 2 dias, a gente consiga discutir a cidade na hora de apertar a urna, não discutir as pessoas. Porque a política é o único caminho de a gente produzir um bem comum, um bem coletivo. Não existe outro caminho fora a política.
né? Existe totalitarismo, existe a violência, a política. Então não demonizem, votem, escolham, não venda seu voto, escolha quem você vai votar, porque você vender seu voto, você está abrindo mão da sua escolha e está achando que esse valor vai te dar um benefício, só que ele vai criar uma condição pior para você e sua família. Então a única possibilidade que eu tenho de falar a todos é que votem e escolham. E acredito que essa entrevista de hoje tenha ajudado bastante ao eleitor a formar sua opinião. Obrigado a todos. Boa, Edmundo. Valeu, obrigado, Edmundo. E até semana que vem, se Deus quiser. E eu quero trazer aqui o Aloysio também para fazer o seu fechamento. E sempre que o Aloysio fala, lá na Faria Lima, que é o centro nervoso do poder econômico brasileiro, né? Você tem ali os grandes patrões e tem os seus empregados que vão de todas as escalas de ocupação até, né, naturalmente, talvez o mais simples, que é o faxineiro que está lá. E não menos importante, não quer dizer que seja... Pelo contrário, para se fazer uma grande cirurgia, você precisa de um centro cirúrgico limpo. O médico não limpa, quem limpa é o faxineiro. Então, quem que é mais importante aí? O médico ou o faxineiro? Você não consegue distinguir. A mesma coisa que a Luiz fala, lá na Faria Lima, o maior PIB e o faxineiro tem o mesmo poder de voto no domingo. Ou seja, quem emprega e quem é empregado, ou até mesmo quem está desempregado, tem o mesmo poder de voto no domingo. Então, fique atento a isso, porque você tem poder e é a hora de você colocar o seu poder em ação. O pior deles é não ir votar. O pior deles. Tem o branco, nulo, mas o pior dele é não ir votar. Eu chamo você, então, Aloysio, para fazer esse fechamento, mas, sobretudo, não custa reconhecer e agradecer a você por ter montado e produzido esse programa de hoje, assim como tem feito também aí as pesquisas, e espero que consiga fazê-las em paz até domingo. Acho difícil, mas vai ter essa missão aí. Primeiro agradecer aos bispos, Dom Fernando, Dom Roberto, Dom Fernando. Agradecer a você, Nogueira, a Edmundo, a Beto, sobretudo ao ouvinte telespectador, né, pelo streaming. Não foi uma jornada estou fazendo pesquisa desde março de 2023, não foi uma jornada curta, não foi uma jornada fácil, mas uma jornada necessária, tentando, como o Edmundo falou, abrir um leque de pluralidade de opiniões, deixar, não vir com certezas aqui. E nesse ponto eu acho que a democracia ela difere um pouco da religião. A democracia não tem dogma, né? A religião tem, e tem que ser respeitado. Mas a democracia não. A coisa tem que ser mesmo... Como o Edmundo falou da frase do Churchill, né? O pior dos regimes, assim são todos os outros. Dá muito trabalho. Mas é necessário, né? Não só eleições municipais, como no mundo todo a democracia vive hoje sob ataque, né? E, assim, Campos é uma cidade... Eu falei a coisa da Prefab, que a Prefab aumenta o percentual de evangélicos, segundo o IBGE. Mas não tem nenhuma pesquisa que não diga o contrário. A maioria da população de Campos é católica. Que manifesta a religião é a católica apostólica romana, né? E como os dois bispos falaram aqui, Dom Roberto e Dom Fernando, sem tutela do fiel, não há essa pretensão da Igreja Católica, mas assim, é inegável o papel de líder moral, né, que a Igreja tem na comunidade. Eu acho que esse papel é muito importante, né, e se cumpriu aqui hoje. Agradeço muito aos dois. E na edição de domingo, essa entrevista vai estar aqui, né, em 2 páginas. Em 2 páginas impressa, até para exemplificar que democracia é melhor a gente ver ela em ação. Eu acho que ela hoje esteve aqui em ação do que ficar falando muito sobre ela. Né, agradeço aos dois por isso. Valeu, então, Aloysio. E só uma coisa. Você falou pro Não Vendo Voto, né? Eu faria... Foi o Edmundo que falou Não Vendo Voto, foi você? Não foi eu. Edmundo. Eu seria mais realista. Eu seria... Cara, se alguém está te oferecendo dinheiro, meu amigo, minha amiga, toma o dinheiro e vota com a sua consciência. Você não tem obrigação nenhuma, ninguém vai te seguir na urna. Pegar o seu título de eleitor não vai dizer nada. Boa. A sua sessão é a sua zona. Não quer dizer nada. Se tem um otário querendo te fazer de otário, faça ele de otário. Pega o dinheiro e vota com a sua consciência. Porque é muito fácil para a gente falar aqui de classe média alta, né? Mas para quem está
na base da pirâmide, que é a maioria, toma o dinheiro e faça de otário quem quer te fazer de otário. Voto com a sua consciência. Não saberá, de maneira nenhuma. É impossível saber. É impossível. É impossível. É impossível. Pode dar o número do título, pode dar o número da zona, da seção. É impossível conferir. Quer te fazer de otário? Faça essa pessoa de otário, toma o dinheiro dela e vote com a sua consciência. Boa. Fechou. E quanto à questão do voto, para saber identificar, vou fazer uma pergunta. Tenta identificar o seu voto. Tenta achar o seu voto. Você não consegue. É impossível. Ninguém acha o próprio voto, que você vai saber que o cara vai... Então, assim, precisamos estar alertas a isso. Gente, e um convite a todos, domingo a partir de 7 horas da manhã, vamos estar passando flash, acompanhando as eleições, e a partir das 5, aí sim a gente entra com a apuração também, com os números, os dados, a partir de 5 horas ao vivo aqui. Eu vou estar aqui e lá. Aqui e lá. Vou ficar. Boa. E a gente vai estar junto aqui também a partir das 5 horas da tarde com a cobertura. E fecharam as urnas, a gente já começa a trazer alguns números dos borderozinhos, né, que saem ali após a votação, que são possíveis de qualquer um ter acesso, fica ali na parede, a gente vai passando para você, eleitor, e assim que a Câmara for definida, o prefeito for definido, ou se vai ter segundo turno, a gente vai... Os prefeitos, né? A região, dos capitais. De todo o país inteiro, né? Vamos lá. É festa da democracia, né? Enquanto os outros festejam, a gente rala. Vamos embora. Vamos nessa, gente. 9h58. Fechando por aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue ligado, continue na Folha. 98,3